Olá, seja bem-vindo ao episódio 123 do Café com PNL. Hoje a gente vai falar sobre o tema Mapa não é território, que explica muito daquelas nossas dúvidas. Poxa, eu falo tantas vezes para a pessoa, ela não me entende. Ai, parece que ela não entende o que eu sinto, ou alguma coisa do tipo. Isso também, que a gente vai ensinar hoje para vocês, muitas vezes a gente recebe feedback de gente falando, poxa, só de viver essa frase, você já salvou meu casamento. Essa frase também é a explicação do porquê muitos CEOs conseguem conduzir tão bem as equipes deles. Essa frase vivida intensamente na sua vida, essa pressuposição da programação neurolinguística vivida intencionalmente na sua vida, traz muitos resultados e te deixa muito mais leve, muito mais em paz, de fato sendo produtivo, usando sua energia aonde realmente importa. É essencial que você participe desse papo conosco. Hoje eu estou aqui com o Natan. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Como a Carol falou, hoje com um tema muito importante, mapa não é território, é uma das pressuposições mais importantes da programação neurolinguística, mais falada e tendo essa consciência, entendendo isso e vivendo isso, com certeza você vai viver de uma maneira mais leve, mais empática, mais feliz, vai entender os comportamentos das outras pessoas. Então, com certeza o bate-papo hoje está muito interessante para você que já fez o practitioner para relembrar e para você que ainda não fez para começar a entender um pouco mais esse mundo da programação neurolinguística. Viviane. Olá, pessoal. Vai ser um papo muito bom. Eu falo sempre que a gente aprendendo as pressuposições da PNL e vivendo as pressuposições, a gente faz muitas transformações na nossa vida, nos nossos resultados, não é, Carol? Exatamente. A gente fala muito sobre comunicação, né? Essencialmente, a programação neurolinguística é uma ferramenta de comunicação e muitas vezes a gente recebe reclamações do tipo, vixe, eu falo trocentas milhões de vezes, a pessoa não entende, eu começo a ficar irritado, porque eu não sei mais como explicar, eu não consigo entender o que a outra pessoa não entendeu. E aí eu tento consertar, às vezes, o que eu disse, que a pessoa pegou mal, mas parece que cada vez que eu tento consertar, eu pioro mais ainda. Ou senão a pessoa vai acumulando aqueles pequenos incômodos com relação à comunicação de outra pessoa, até que chega uma hora que ela explode. E aí o outro não consegue entender o que ele fez de errado, porque não foi uma coisa, foi uma sequência de coisas que aconteceram que você não soube lidar e nem a outra pessoa. Ou seja, é um grande ninguém entende nada do que eu faço, por quê? Né? E muito disso é explicado através dessa pressuposição da programação neurolinguística. E para começar essa conversa, explicar de onde veio esse negócio de mapa não é território, eu vou fazer uma analogia aqui com vocês, que é a seguinte, vamos brincar um pouquinho aqui, vamos exercitar nossa imaginação. Você já parou para pensar em como é ser um morcego? Sim, um morcego. Vocês? Nunca parei para pensar. De ponta cabeça lá, pendurado lá em cima. Olha, provavelmente, se você não for fissurado pelo Batman, a resposta vai ser não. Nunca Não, pensei em como é ser um morcego. Você pode até tentar imaginar o que é estar de cabeça para baixo. Você pode estudar tudo o que você conseguir racionalmente sobre morcego. Você pode estudar ecolocalização, como eles se localizam no escuro. Você pode entender se eles são mamíferos, se eles são animais noturnos ou não. Tudo isso você pode entender racionalmente. Você pode até imaginar, como a Viviane disse, eu de ponta cabeça, mas você nunca vai sentir da mesma forma que um morcego sente. Por quê? Você não é um morcego. E aonde a gente quer chegar com essa história toda? Esse Como é ser um morcego é um artigo de um filósofo, professor de Direito e Filosofia na Universidade de Nova York, que se chama Thomas Nagel. Ele discorre, ele começa com essa pergunta e ele fala sobre como é impossível a gente reproduzir uma experiência de primeira pessoa por uma terceira pessoa. O que a gente pode fazer é se aproximar ao máximo do jeito que a outra pessoa pensa, mas 100% igual ao que a outra pessoa pensa, a gente não consegue chegar. Agora, quanto mais a gente conseguir se aproximar, melhor fica para a gente conseguir entender. E é importante essa informação que eu estou passando, porque a gente vai discutir daqui a pouco. Tá? Existe uma diferença entre conceitos objetivos, ou seja, observáveis independente da experiência subjetiva de uma pessoa, e conceitos subjetivos, que são obrigatoriamente relacionados à experiência de uma pessoa. Ou seja, existe uma diferença entre o fato e o significado, a realidade
que é, por exemplo, ser um morcego, no caso do Thomas Nagel. A gente não sabe verdadeiramente se a nossa dor, se a nossa tristeza, se a nossa paixão, o jeito que a gente sente, os sentimentos que a gente tem, é igual ao jeito que outra pessoa sente. E aí, quando você fala, por exemplo, dentro de um relacionamento, você não entende o que é amor, isso aí que você está fazendo não é amar, você nunca vai saber como o outro ama. Uhum. Se Que amar para um é completamente diferente, né? Os comportamentos, os pensamentos, a forma de agir, completamente diferente. Um ama falando, outro ama beijando, outro ama servindo, outro ama tendo atenção. São formas diferentes. E é uma comunicação extremamente subjetiva. Só que, como o mapa não é território, às vezes a gente acha que todo mundo pensa igual e quer amar, quer que o outro ame da forma como você se sente amado. E aí começa a confusão, né? Exatamente, exatamente. Ou seja, basicamente, a primeira lição que a gente tira disso tudo é: parabéns, você é inigualável, não existe ninguém que nem você no mundo. Você é único e ímpar. Agora vamos para a parte chata disso, né? Que é como é que eu vou me explicar para o outro. E aí vem o mapa não é território, que é uma pressuposição da programação neurolinguística que foi emprestada, na verdade, de um matemático chamado Alfred Korzybski. Não sei pronunciar esse nome corretamente, provavelmente, não sei se alguém aí de casa sabe, coloca aqui nos comentários. E ele diz que mapa não é território. Vocês querem explicar o que significa isso? Então, o que é um mapa, né? É uma representação de um território. A gente desenha um mapa. Se a gente pegar duas pessoas, desenha o mapa do Brasil, nunca vai sair igual. Já começa aí, né? No próprio desenho já não vai sair igual. Então, a gente diz que o que a gente tem dentro do nosso cérebro é uma representação do mundo, mas não é o mundo em si, é como eu enxergo o mundo. E esse é o nosso mapa, é a representação que eu faço do mundo, que não vai ser igual à sua representação de mundo, nem a representação do Natan, nem a representação de quem está nos ouvindo. Porque dentro da nossa representação tem as nossas experiências, tem as nossas crenças, tem a cultura que a gente está inserido, as coisas que eu aprendi na vida. Então, o meu mapa ele é formado dessas informações. E nunca vai ser um mapa igual ao outro, porque eu não vou ter uma forma de pensar igual a de outra pessoa. Pode ser um irmão, pode ser um marido e mulher, a gente vai pensar de formas diferentes. E a gente vai formando o nosso mapa. Então, a gente faz essa analogia entre mapa e território, por isso que a pressuposição número 1 da PNL fala sobre isso, que mapa não é território. O significado que a gente dá para as coisas não é o fato. Então, só que a gente não vive o fato, a gente vive o significado. Só que a maioria das pessoas tendem a achar que o significado que ela dá é o fato, mas não é. É como ela pensa em relação àquilo. Então, por que a gente julga uma pessoa? Por que a gente critica uma pessoa? Porque a gente acredita que a forma como o meu mapa foi formado é correto, a forma que eu penso é correta, e a forma que a outra pessoa pensa é errado. Então, eu começo a criticar, a julgar a pessoa, a dizer o que é certo e errado em cima do meu mapa. Né? Então, vale muito a pena a gente começar a pensar o seguinte: eu fiz uma representação de mundo, essa é a minha representação. Isso não é igual para todo mundo. Aliás, isso é único. Né? Não vai ser nem igual para o meu irmão gêmeo, se eu tivesse. Talvez a gente pensasse muito próximo, mas não pensaria exatamente igual. Então, já começa por aí. Então, a gente começar a entender que, se o outro pensa de uma forma diferente, eu tenho que enxergar que ele formou o mapa dele, a representação de mundo dele, através das crenças, das experiências, das vivências, da cultura, do que ele teve como aprendizado, e ele formou esse mapa dele. Ou seja, e também não existe mapa melhor ou pior, só existe um mapa diferente. Então, a gente vai perceber que eu posso ter me desenvolvido mais em uma área, outra pessoa mais em outra. Isso não me faz melhor que a outra pessoa. Só faz eu ter mapas diferentes através dos filtros que eu fui
colocando na minha vida e abrindo para que... Mas a gente pode falar disso durante o episódio aí, não é, Carol? Exatamente. Puxando agora o assunto, então, já que você mencionou, já vamos falar sobre filtros, que aí a gente já mata a teoria tudo de uma vez e a gente vai para a parte prática. A Viviane disse que a gente não vive o mundo externo, a gente vive a nossa representação interna, ou seja, o nosso mapa. Sim, porque, por exemplo, na parte da visão, né? O que a gente faz? A gente não vive o território, a gente pega a luz, a frequência de cada onda, e aí a gente interpreta, e quem interpreta é o nosso cérebro. E só aí, entre o mundo e o nosso cérebro, existe uma série de omissões, distorções que a gente vai fazer e generalizações. Por exemplo, um primeiro tipo de filtro que a gente pode ter entre o mundo externo e o nosso mundo interno são os nossos filtros físicos, que eles são muito parecidos de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem infravermelho nessa sala, eu enxergo? Não, eu sou um ser humano, tenho meus limites ali, meu cérebro não processa esse tipo de informação. Isso significa que não existe? Não, existe. Tem infravermelho aqui, assim como tem onda para cima do que eu consigo enxergar também. Outros tipos de filtros são os filtros sociais. Por exemplo, um esquimó. Ele conhece 150 tons de branco. Porque ele precisa, porque ele é treinado para isso. Quantas palavras você conhece para neve? Eu só conheço uma. Neve. Neve, nevada. Neve. Neve. Não sei. Para o esquimó, não. Ele tem um nome diferente para a neve que ele consegue construir, para a neve que é perigoso ele comer, porque pode estar contaminada, para a neve que ele pode comer, né, beber. Ele tem todas essas diferenciações, porque no mundo dele, ali no contexto dele, faz sentido ele aprender aquele tipo de coisa. É uma informação que existe, que está ali no mundo, mas se eu fosse visitar o esquimó, eu seria incapaz de perceber, porque eu não tenho filtro aberto para isso. E a gente também tem os nossos filtros pessoais, que são as nossas crenças, com que a gente se importa. Por exemplo, estou aqui nessa sala, nesse estúdio, sei lá quantos episódios, e até agora eu não parei para prestar atenção em quantas lâmpadas tem aqui. Porque, para mim, não faz sentido nenhum essa informação. Não é algo que me motiva. Agora, se alguém abrisse o filtro para mim e falasse, não, essa luz aqui serve para tal coisa, assim vai ficar melhor, eu passaria a perceber. Provavelmente, o pessoal que está do outro lado aqui das câmeras, que vocês não estão enxergando, o Héctor e a Thalita, eles sabem, porque para eles é importante. Então, existe essa diferença e são esses filtros que a gente coloca. Agora, se a gente quer conversar com uma pessoa de um jeito que ela entenda, muito disso, e a gente vai explicar como você vai fazer isso aí na sua casa, é você começar a abrir os filtros para outra pessoa, que ainda não tem, para ela passar a ter. E aí a gente consegue aproximar o nosso mapa do mapa dela e os dois mapas do território. Porque quanto mais perto a gente chega do território, menos distorção a gente tem. Uhum. E aí vai parar com aquele negócio de, poxa, será que ela não percebe, né, no trabalho? Uhum. Será que ela não percebe o que ela está fazendo? Não, ela não percebe. Ela não tem filtro aberto para isso. Exatamente. Filtro é uma coisa muito engraçada, né? Porque filtro é aquilo que você dá importância, né? Na verdade. Por exemplo, você bateu o carro, você nunca tinha parado para pensar assim, nossa, olha, aquele bateu. Aí você começa a ver, né? Aquele também está batido, aquele né? Grávida, mulher grávida, aquela está grávida. Ou seja, você abriu o filtro para começar a prestar atenção, a sua percepção para algo que não estava ali no seu mapa. Na verdade, aquilo não estava no seu mapa, né? Quebrou o vidro do teu carro, você começa a falar que ele está quebrado, aquele está quebrado. Ou seja, você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Então, quando você está falando, quanto mais eu começar a enxergar mais, ver mais, ouvir mais, sentir mais do mundo, ou seja, quanto mais eu trouxer informações através dos meus órgãos do sentido, que a gente chama em PNL de sistema representacional, quanto mais eu trouxer informação para mim, mais perto do território eu chego. Então, é a questão da gente começar a abrir a nossa percepção para as coisas que acontecem no mundo, né? Não passar pelo mundo assim só despercebido, né? Tem gente que nasceu, viveu e morreu. Acabou.
Eu nasci assim. Eu nasci assim, é síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou viver assim. Então, é começar a prestar atenção nas coisas, né? Isso faz a gente abrir filtro, enxergar mais, ter a cuidado sensorial, de perceber o que está acontecendo no mundo, ter a vontade de aprender, de estar atento às coisas que eu estou enxergando e aprendendo. Isso faz com que eu abra mais filtros, eu enxergue mais e eu chegue o meu mapa mais próximo do território. Vai ser o território? Não vai ser o território, mas eu posso trazer cada vez mais próximo da realidade, né? Não viver totalmente omisso, distorcido, né? Alienado. Generalizado, né? Se o cérebro generaliza, omite, distorce, que é o que o cérebro faz, quanto menos omissão eu tiver, menos distorção e menos generalização eu fizer, mais próximo eu estou do território. Então, é isso que é importante a gente começar a prestar atenção. Presta atenção no mundo. E filtro a gente usa para tudo, né? A gente que já fez aqui episódios de livro, de filme. Quando a gente vai assistir um filme aqui para fazer o podcast, a gente liga o filme e abre o filtro. O que seria interessante eu falar de programação neurolinguística? Exatamente. O que o filme está mostrando de PNL que eu quero levar para o episódio? Aí você abre o filtro, você assiste com esse filtro e consegue trazer. A gente vai ler um livro para fazer aqui, vou abrir o filtro do que eu posso levar, o que tem de PNL, o que tem de ensinamento legal que eu quero passar. E aí é o que a Viviane está falando. A gente chega o mais próximo do território possível, mas a gente não consegue mostrar o território. Porque sempre vai ter omissão, generalização, distorção, mas quanto mais filtro a gente abrir, mais próximo do território a gente consegue chegar, que é o mais próximo da representação verdadeira do que está sendo passado, né? E super importante isso, porque em comunicação acontece muito, né, Carol? Muita omissão, muita distorção, muita generalização. Então, isso compromete muito o resultado. A gente fala, uma das pressuposições da PNL, que não é mapa, não é território, mas a responsabilidade da comunicação é do comunicador e a nossa comunicação ela é avaliada pelo resultado que ela gera. Então, eu tenho que prestar atenção que, quando eu estou falando uma coisa, isso não significa que o que eu estou falando vai chegar para você exatamente do jeito que eu estou pensando que vai chegar. Porque eu tenho que entender que vai ter um filtro, você vai filtrar o que eu vou falar, você vai generalizar, omitir, distorcer, e aí não significa que o que eu falei vai chegar. Então, é muito importante, quando a gente estiver numa comunicação ou numa negociação, eu falo muito isso em vendas, de você fazer a pessoa te repetir, né? Olha, deixa eu entender, me repete o que você entendeu do que eu falei, porque se tiver alguma generalização, omissão e distorção, você tira ali, né? É muito importante a gente abrir. Isso tem aplicações práticas muito, muito, muito importantes. A Muito. primeira, você abrir filtro para você perceber se você não está passando uma comunicação muito inespecífica para os seus diretos, aqui numa situação de trabalho, ou para os seus pares. A pessoa não entende absolutamente nada do que você está falando, ou ela pressupõe o que você quis dizer, simplesmente pelo fato de você não ter parado para pensar no quão inespecífica está a sua fala. A segunda é para você começar a conseguir colher mais informações do mundo e entender mais padrões comportamentais, seus e dos outros. Quanto mais filtro você tem aberto para isso, mais acuidade sensorial, que a gente fala dentro da programação neurolinguística, mais do padrão do outro você entende. Isso significa que, no ambiente de trabalho, por exemplo, você vai ser capaz de reconhecer os detalhes do que motivaria uma pessoa a seguir com a sua ideia, a se dedicar para um projeto X ou Y. Você é capaz de entender como melhorar a produtividade de cada um ali, porque cada um é diferente. E perceber esses detalhes é importantíssimo se você é líder. Perfeito. Importantíssimo. A gente tem que entender que se eu tenho uma equipe, os mapas são diferentes. Então, não adianta eu me comunicar da mesma forma com todas as pessoas. Os mapas são diferentes, as necessidades são diferentes, as crenças são diferentes. Então, é muito importante isso que você está falando, Carol, porque muitas vezes a gente vê um líder falando assim, olha, esse trabalho seu não está completo.
E a pessoa acha que já passou toda a informação, já deu o feedback. Olha, isso aqui está faltando uma parte. Ou então, assim, olha, não está tão legal isso aqui. Não dá para entender nada desse Gente, feedback. uma frase dessa, a outra pessoa não faz nada. Não está tão legal. Aonde? O que especificamente? Né? Hoje, gente, eu comecei a fazer um curso de inteligência artificial. A primeira regra é seja específico. Seja específico. Se você quer uma resposta, você precisa ser específico. Se o teu trabalho não está legal, em relação a quê? O que exatamente está faltando? Porque se eu falar assim, Natan, seu quarto está bagunçado, vai arrumar seu quarto? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Porque bagunçado no meu mapa é uma coisa. E arrumar também é Arrumado no meu mapa é uma coisa. Bagunçado no mapa dele e arrumado no mapa dele é outra. Se eu der uma informação dessa, o que ele vai fazer? No máximo, ele vai chegar no quarto dele e tirar uma meia que está no chão e tirar, porque ele enxergou aquilo como bagunçado. E eu vi vários outros detalhes, né, que ele omitiu, né, porque o cérebro dele omite, e ele omitiu, e daqui a pouco eu estou descontente porque eu pedi para ele fazer algo que ele não fez. Só que eu não pedi nada. Eu só falei, seu quarto está bagunçado, vai arrumar seu quarto. Eu não falei nada. Isso é uma realidade, viu? Às vezes eu surto com os e-mails da minha mãe e ela, quando vai me visitar, vem me visitar aqui em São Paulo, surta com o meu armário. Porque as cores não estão distribuídas, enfim. Cada um repara no que faz sentido para a vida da pessoa. Para si. Vamos então, antes da parte prática, para a gente mostrar para você como você vai melhorar a sua comunicação e interagir melhor com as pessoas para ter mais resultado, lembra de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que trabalha com você ou alguém da sua família que você gosta muito de conviver e você sabe que é uma pessoa que se interessa pelo tema, que é uma pessoa que quer se desenvolver, que gosta, né, de se desenvolver, que a gente vai ficar muito feliz. É com a ajuda de vocês e com o compartilhamento de vocês que a gente consegue manter esse projeto ativo. Afinal de contas, gratuitamente, semanalmente, a gente está aqui e muito depende do compartilhamento de vocês para esse projeto acontecer. Então, vai ser bom para você, vai ser bom para a pessoa que vai receber o vídeo e vai ser bom para a gente conseguir medir quais assuntos estão fazendo sentido. Você também pode colocar os seus pedidos aqui embaixo nos comentários. A gente faz muito episódio baseado no que vocês pediram. Inclusive, vamos ter 2 próximos que vão ser pedidos de vocês, depois desse aqui. Então, já faz o seu pedido. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de dar 5 estrelas e seguir a gente por lá para ser notificado quando sair episódio novo. Vamos, então, que esse episódio é muito importante e tem aplicações práticas. Antes da aplicação prática, quer ver como que filtro é engraçado? Você que não conhecia a gente, você que nunca tinha feito nenhum curso, nada desse tipo, não conhecia a gente, começou a ouvir o nosso podcast, hoje ouve ou assiste sempre, você deve ter percebido que mudou os seus filtros para muita coisa. A maneira das suas emoções, que você lida com as suas emoções, seus pensamentos, os seus hábitos, porque a partir de você ver o mundo dessa forma, ouvindo a gente e foi fazendo sentido para você, você abriu o filtro para isso. A gente não fazia podcast. E a gente não tinha um filtro aberto de qual assunto, a gente sabia qual assunto é interessante, porque a gente estuda isso, trabalha com isso, mas não tinha um filtro aberto de gravar vídeos. A partir do momento que a gente começou a fazer podcast, direto a gente vê um tema, vê algum assunto que está sendo falado, assiste um filme, vê um livro e fala, nossa, isso aqui seria interessante a gente levar. Para levar para o podcast. Isso aqui seria interessante. Então a gente abre o filtro. Por isso que é tão importante o assunto de hoje. Esse tema é muito bacana. E vamos lá, se inscreve, segue, dá 5 estrelas, faz tudo para a gente continuar. Compartilha e vamos para a parte prática, Carol. Isso aí. Filtros abertos, então, para reconhecer oportunidades ao seu redor e reconhecer os padrões das pessoas ao seu redor. A primeira aplicação prática que eu vou trazer aqui para vocês é simplesmente tenha o benefício da dúvida. Por exemplo, imagina que uma pessoa passou na sua empresa pelo corredor e não te deu bom dia. Você pode julgar. Essa pessoa tá de mal de mim, né? Fiz alguma coisa. O que eu fiz para ela? Ela não gosta mais de mim ou qualquer coisa do tipo. Ok, julgar é automático, não tem o que você fazer, você vai julgar. O problema é quando a gente começa a viver
como se a nossa interpretação fosse a realidade, que foi o que a Viviane falou. Simplesmente tem o benefício da dúvida. Existiria alguma outra possibilidade, com curiosidade mesmo, dessa pessoa não ter me dado, mas por algum motivo, não ter me dado oi, mas por um motivo diferente dela não gostar de mim? Pode, sei lá, ela estava distraída, alguém chamou a atenção dela para outro lugar e ela não me enxergou, estava sem óculos, acordou com sono, sei lá, existem várias. Busca sempre, para você tentar identificar se aquilo é um fato ou se aquilo é um significado, busca a exceção, busca uma outra explicação para aquilo. Por exemplo, se eu falar assim, hoje eu cheguei aqui às 10 horas da manhã, não tem uma outra explicação, eu cheguei às 10 horas da manhã. Agora, a pessoa não gosta de mim porque ela não me deu oi no corredor? Não, ela pode não ter dado oi por N razões. Tenha o benefício da dúvida. Essa é a primeira. Segunda, aproxime o seu mapa do território. Se você já distorce aquilo que você falar e o outro já distorce a sua distorção, você vai delegar uma tarefa, vai sair outra coisa completamente diferente lá no final da linha. Total, total. Quanto mais você joga o seu mapa para o território e ajuda a pessoa a jogar o mapa dela para o território, vocês conseguem entender, de fato, qual que é o fato e o que precisa ser feito dentro da empresa. Separa o fato do significado. Por exemplo, ontem você foi indelicado comigo. Se eu desse feedback para a Viviane, ela não vai entender nada. Assim como se ela der o feedback, arrume seus e-mails, a pessoa não vai entender nada. Então, faça essa pergunta a si mesmo. O que a pessoa fez especificamente para você entender como uma indelicadeza, por exemplo? Pensa. Aí, toda vez que você for falar um feedback, antes de falar o feedback, pensa. O que a pessoa fez especificamente? Ou deixou de fazer. Ou deixou de fazer especificamente. Ela não me deu bom dia. Ok. Então, na hora de você dar o feedback, você não vai dar o feedback. Viviane, você foi indelicada. Você vai dar o feedback. Viviane, ontem você não me deu bom dia. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Às vezes aconteceu. Você só vai descobrir perguntando. É diferente, a pessoa entende muito mais, é uma maneira muito mais empática, você não ataca diretamente a pessoa não consegue reagir emocionalmente a um feedback que vai no fato. E você tira emoção, né? Quando você vai no fato, você tira emoção. Uma coisa é você falar assim, olha, ontem você não me deu bom dia, aconteceu alguma coisa? Isso é fato. Agora, você foi indelicada comigo ontem. Eu já tô vivendo um significado, e quando você vive o significado, você já gera uma emoção. Então, quando você gera emoção, aí acabou, né? Então, realmente, vá para o fato. Eu gostei muito de você cria o benefício da dúvida. Pode ter outra, ela não me deu bom dia. Será que eu fiz alguma coisa para ela? Pode ser. Mas também pode ser que ela estava distraída. Pode ser que ela acabou de levar uma bronca do chefe e saiu super chateada de lá e nem está pensando em nada. Então, o benefício da dúvida também eu gostei. Gostei, Carol. Isso aí. E a terceira aplicação é a seguinte. Além de você aproximar o seu mapa do território, na hora de você explicar alguma coisa que seja mais complexa ou delegar alguma coisa nesse sentido, aproxima seu mapa do outro. Se você explicar alguma coisa usando uma linguagem que faz parte do mundo da outra pessoa, ela vai entender muito mais fácil. Como é que a gente consegue fazer isso? A Viviane já explicou para vocês no contexto de vendas, no episódio que a gente teve, usando o rapport. Se a pessoa percebe que você é parecido com ela, automaticamente ela já vai abrir o filtro para prestar atenção naquilo que você quis falar. E aí, se vocês quiserem explicar como a gente faz isso, fiquem à vontade. Eu penso muito, quando eu estou ensinando em vendas sobre rapport, eu gosto de pegar a própria linguística da palavra comunicação. O que quer dizer comunicação? Ação de tornar comum. Então, como que eu torno comum o meu relacionamento, a minha interação com você? Eu vou prestar atenção em você. Se você fala um pouquinho mais alto, eu falo um pouquinho mais alto. Se você fala um pouquinho mais baixo, eu falo um pouquinho mais baixo. Se você fala um pouquinho mais rápido, eu acompanho numa velocidade mais rápida. Se você fala um pouquinho mais devagar, eu acompanho um pouquinho mais devagar. Ou seja, eu coloco o meu mapa
mais parecido com o seu mapa. Então, a hora que eu faço isso, inconscientemente, a pessoa fala assim, poxa, parece comigo, nessa eu posso confiar. É onde gera aquela sinergia. Todo mundo já passou por essa situação onde você conhece alguém e parece que você já conhece há muito tempo. Por que acontece isso? Porque já é um rapport inconsciente de gerar aquela coisa assim, nossa, são mapas muito parecidos. Porque a gente tende a confiar em pessoas que têm mapas mais próximos. A gente escolhe amigos que têm mapas mais próximos, porque dentro dos nossos mapas tem as nossas afinidades, as nossas crenças, nossos valores. Então, a gente costuma escolher amigos pelas afinidades, pelas crenças, pela forma de atuar no mundo. Casal, a gente vai escolher uma pessoa para se relacionar, lógico que a gente deve... os opostos se atraem, pelo amor de Deus, isso é só na paixão. Foge tá? dessa, gente. Foge dessa, isso é só paixão, porque depois que passa, não é os opostos que se atraem. Na verdade, os afins se atraem. Né? Quanto mais o mapa for próximo do outro, mais afinidade tem, mais você tende a se relacionar melhor com essa pessoa. Então, quando eu quero ter um relacionamento bom com uma pessoa em pouco tempo, eu quero desenvolver um relacionamento em segundos. O que eu faço? Eu uso a minha comunicação verbal e não verbal próxima ao mapa do outro para que gere essa conexão. Isso é importante. Não, e mesmo o que a Viviane está falando, dentro, por exemplo, das nossas amizades, tem mapas diferentes, grupos de amigos que têm um mapa, grupos de amigos que têm outro. Por exemplo, hoje eu cheguei aqui, o Ettore, que trabalha aqui, faz parte da Pioncelli, que grava pra gente, ele gosta muito de futebol, eu gosto muito de futebol, a gente ficou conversando de futebol. Tem amigos meus, que foi da faculdade, que eu estudei Direito, que gostam de falar só de Direito. Quando eu chego lá, eu falo só de Direito. Mas tem visões de mundo parecido. Então, isso fez com que criasse amizade, criasse afinidade. Mas dentro dessas amizades, cada um fala de um tema, cada um fala de um assunto que gosta mais, e a gente já faz isso naturalmente. Você deve ter amigos que você fala de um jeito, amigos que você fala de outro. Dentro da sua família, tem pessoas que você fala de alguma forma, tem pessoas que você fala de outra. Então, a gente faz isso naturalmente, e a gente falou bastante isso, como a Viviane falou, no episódio de vendas, do que é rapport, e a gente falou também bastante no comunicação não violenta. A Carol falou aqui que é uma maneira muito mais empática de você se comunicar com outra pessoa. Você só consegue ser empático, você só consegue ter empatia quando você consegue entender o mapa da outra pessoa, consegue entender e aproximar o seu. Não vai ser igual, como a gente falou, mas você aproximar o máximo possível o seu mapa do mapa da outra pessoa. Você só consegue ter empatia quando você entende que mapa não é território, entende que cada pessoa tem o seu mapa e consegue aproximar o seu da pessoa que você quer ter empatia, quer ser empático, ou as pessoas. É isso aí. Exatamente. E antes da gente finalizar, eu vou te passar agora o outro lado da moeda, que é o seguinte: não é porque você agora é uma pessoa que abriu seu filtro para comunicação, que a partir desse episódio vai conseguir melhorar pra caramba o jeito que você fala com os outros, que significa obrigatoriamente que todas as pessoas na sua vida vão se comunicar de uma maneira legal com você. Muito provavelmente vai passar na sua vida alguma pessoa que vai te dar uma informação completamente torta, distorcida, deselegante, e você vai ter que saber se virar com aquilo que você recebe. Né? Sem se ferir, sem levar para o pessoal, sem acabar com a sua autoestima, e de uma forma que você consiga aproveitar o feedback. Por mais que o jeito que o feedback tenha sido passado tenha soado ruim, né? Ou negativo, rude, você consegue ainda aproveitar o conteúdo, que é o que a gente vai ensinar agora para vocês para terminar. A primeira coisa, quando a gente recebe uma informação torta, é a seguinte: não começar a criar realidades paralelas na nossa cabeça. Do tipo, será que se eu tivesse falado tal coisa, outra pessoa teria reagido de outro jeito? Será que, na verdade, o que ela quis dizer é outra coisa? E será? E os seraquês da vida? E gasta a sua energia cognitiva naquilo. Você nunca vai saber o que a pessoa quis dizer. A única pessoa que sabe o que ela quis dizer é a pessoa. E ela não está sabendo dizer o que ela quis dizer de um jeito que dê para ser entendido, senão você não estaria com essa dúvida. A gente nunca vai saber quais são os critérios de uma pessoa
E contando um segredo aqui para vocês, do jeito que falta autoconhecimento em algumas pessoas por aí, nem ela sabe quais são os critérios dela. Muita gente não sabe. Muitas vezes os critérios da pessoa são completamente inconscientes. Ela fala para você um negócio e ela não sabe nem por que ela está se sentindo daquele jeito. Ela não consegue entender nem o próprio mapa dela. Então, tirar um pouco esse peso da gente querer entender, como se a gente não estivesse cumprindo os critérios dela, sendo que nem ela sabe o porquê que ela falou daquele jeito. Entender que nada é pessoal, que é o que a Viviane falou. Mesmo se o que ela quis dizer é para te ofender, ela não está fazendo isso porque é você, ela está fazendo para satisfazer uma necessidade que ela tem interna. Um exemplo que aconteceu comigo, inclusive, né? Teve um projeto que eu, na época da engenharia, que eu fui colocada numa posição em que eu precisava cobrar muita gente. E tinha um cara que não gostava de ser cobrado. E eu levava muito, tipo, mano, esse cara me odeia. E depois eu comecei a pensar, não, se fosse outra pessoa ali naquela posição, ia ser a outra pessoa. A mesma coisa, Ia ser a outra pessoa. Nada é pessoal. Não é você. É a sua posição ali, que por acaso você ocupou. E é isso, e saber lidar com isso. Quando uma pessoa dá um feedback torto para você, busca entender, porque é muito mais importante do que tentar entender o que ela quis dizer primeiro, por que eu estou me afetando tanto com isso? Será que eu preciso desenvolver alguma coisa em mim? E a segunda, fazer o check-in, que é o que a Viviane falou. Quando você fala tal coisa, o que especificamente eu fiz para você perceber dessa forma? Então o que você quis dizer foi isso, isso, isso? E às vezes a pessoa para pensar, opa, não é isso que eu quis dizer, desculpa. É saber fazer a pergunta certa para jogar o mapa da pessoa que está ali com você para o território também, para que você consiga absorver a parte do feedback que é muito útil, que às vezes a pessoa está querendo te ajudar e ela não sabe como, porque ela não tem ferramentas para isso. A questão é buscar sempre ação, né? Como você está falando. A pessoa dá um feedback para você, olha, eu senti você muito insegura naquela reunião. O que eu fiz? Qual foi a ação que eu tive naquele momento que mostrou para você uma insegurança? Me mostrem essa ação que eu tive, esse comportamento que eu tive, que para você soou essa insegurança. Porque só assim eu vou enxergar o que você está me falando. Porque se você falar para mim, eu senti você insegura, eu não vou saber em que momento da reunião, o que eu fiz que soou essa insegurança. Então, buscar sempre um comportamento, uma ação, um fato, para que eu possa entender o contexto, né? E para que eu possa modificar. Porque isso a gente está falando de feedback, porque às vezes a gente dá um feedback e fala assim, pô, mas dei um feedback e não resolveu nada. Não resolveu mesmo. Você foi inespecífico, você usou seu mapa, você não abriu filtro, você não mostrou a ação que precisa ser mudada. O feedback que você deu chegou de uma forma que não foi adequada para o mapa daquela pessoa. Ou seja, houve todo um erro na sua comunicação na hora de dar esse feedback. Então, você quer que a pessoa mude? Mostre para ele que comportamento que você quer que ela tenha para atuar na performance que você espera dela, né? Se você não for específico na sua comunicação, você abre margem para a pessoa dar significado do que você falou. N significados. E aí talvez não tenha o resultado que você deseja. Então, quanto mais específico você for, mais você vai no fato. E aí você tira a margem para a interpretação do que você falou da pessoa. Perfeito. Exatamente. O mapa não é um território, para mim, é um dos conceitos mais lindos que existe na programação neurolinguística. Ele te deixa uma pessoa muito mais compreensiva, paciente, empática. Você, vivendo esse conceito, você consegue uma paz plena, assim, de conseguir usar seus recursos atencionais para coisas que realmente importam, deixar de ficar ruminando algumas ideias que não saem da sua cabeça por significados que você deu. E conhecer o mapa, ele vai para além da comunicação. Você conhecer seu mapa, conhecer como o seu cérebro funciona, conhecer como sua mente funciona, te permite criar estratégias para modificar esse mapa também. E criar estratégias para entender como é que é o mapa de pessoas de sucesso na sua área, para que você consiga colocar as coordenadas que aquela pessoa tem no mapa dela para dentro do seu mapa também. Uhum.
E aí você consegue desenvolver muito mais rápido quando você consegue prestar atenção nos padrões de mapas de outras pessoas que mandam muito bem em alguma coisa e colocar no seu, você consegue evoluir muito, 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 muito Perfeito. rápido na sua vida. Não importa qual habilidade que você queira desenvolver. Vai sair muito mais fácil se você conseguir entender como funciona o padrão comportamental de cada um ali e como funciona o seu padrão comportamental para perceber atitudes que você tem que às vezes estão desalinhadas ao que você quer. E se você tem filtro fechado, você não percebe isso. É um pressuposto quase que basilar para a programação neurolinguística, né? Porque você pensar em modelagem, que a gente já falou muito, você só consegue modelar alguém se você conseguir entender qual que é o mapa da pessoa e aproximar o seu. Que a programação neurolinguística nasceu da A modelagem, base né? disso. E você só consegue fazer isso entendendo esse pressuposto e vivendo esse pressuposto. Agora, o que eu quero alertar é o seguinte, que a gente aprende que mapa não é território. Uma coisa é aprender, outra coisa é viver. Porque a gente ensina, daqui a pouco você vê a pessoa julgando, criticando, falando mal, né? E o padrão continua. A gente tem que entender que nós somos seres em evolução, todo mundo vai ter ponto forte, todo mundo vai ter ponto fraco, que faz parte do mapa da pessoa. E a gente tem que entender que, se eu estou criticando, eu estou usando o meu mapa como o certo e o mapa da pessoa como errado. Então, já começa por aí. Quando eu for julgar alguém ou criticar alguém, para pensar, será que sou total a razão? O meu mapa é o território? Primeiro que o meu mapa não é o território, já começa por aí. E quem disse que o meu mapa está certo e o da outra pessoa está errado? Só tem mapas diferentes, né? Então, a gente começar até a prestar atenção em quanta crítica e julgamento a gente faz em cima dos outros, achando que o nosso mapa é o perfeito, né? E não é. Nós somos seres em construção. E que, tomara a Deus, todo mundo possa entrar nesse caminho de evolução contínua. É por isso que a gente luta, é por isso que a gente preza para que as pessoas venham fazer o DL, para que a pessoa tenha essa autoconsciência, para que a pessoa possa entender quem ela é. Quando a gente fala quem você é enxergar o seu mapa, né? Você perceber exatamente como você atua no mundo. Afinal de contas, como é que eu vou conseguir comunicar o que eu estou sentindo ou pensando se nem eu mesma consigo entender o que eu estou sentindo e eu estou pensando? Se nem eu mesma... Como é que eu vou comunicar meu mapa se nem eu sei qual que é o meu mapa? Exatamente. Quantas vezes eu ouço isso, Carol? Eu não estou legal. Eu falo, o que você tem? Não sei. Né? Então, vamos começar a prestar atenção, abrir filtro para perceber sentimentos, para perceber crenças, para perceber comportamentos que eu tenho. É abrir filtro para isso. Né? Puxando o que a Viviane falou, eu deixo o convite para você fazer o Practitioner. Conhecer profundamente a programação neurolinguística, e o Practitioner é um curso de formação para isso, te permite não só entender como a sua mente funciona, entender quais são os seus padrões e os padrões dos outros, mas também remodelar, reprogramar o seu mapa, incluir outras estratégias dentro do seu mapa que, às vezes, conscientemente ou sozinho, você não conseguiria, mesmo vivendo a sua vida normal. E que, em 9 dias, você consegue abrir, mergulhar tão profundamente em entender seu mapa, né, mergulhar tão profundamente no autoconhecimento, que você consegue tirar vários insights, você consegue traçar outras estratégias, você automatiza dentro do próprio practitioner essas estratégias que você aprendeu, e você sai do practitioner ouvindo muito mais, vendo muito mais, sentindo muito mais do mundo. Nunca mais você vai assistir um filme da mesma forma. Muita gente, eu vejo, Carol, sabe o que eu percebo? Muita gente presta atenção quando vai assistir alguma coisa. Eu quero ficar rico. Parabéns, é maravilhoso ficar rico, mas abra filtros para isso. Amplie o seu sistema de crenças, amplie o seu mapa. Todo mundo na vida deveria fazer um practitioner. Porque, se você não tiver uma visão de mundo ampliada, se você não potencializar o seu mapa, se você não enxergar o mapa dos outros, se você não enxergar
como você funciona, qual é o seu sistema de crenças em relação a ficar rico, comportamentos de pessoa, estratégias. Se eu não conseguir enxergar tudo isso, se eu não reprogramar o meu sistema para ter essa possibilidade de ficar rico, você pode fazer qualquer coisa, você não vai ficar. Então, todo mundo na vida deveria fazer um practitioner, para você ver mais, ouvir mais, sentir mais, ampliar seu mapa, né? Abrir filtros, ter cuidado sensorial. Eu falo assim, depois que eu fiz o practitioner, nunca mais eu assisti um filme da mesma forma. Os filmes mudam, não é o filme que muda, né? É você que começa a enxergar coisas que jamais você enxergaria sem esse filtro da PNL, sem essa reprogramação que você faz, né? O Neil, que é quem ministra a formação, né, de practitioner, acho que ele recebeu tanta gente, mas tanta gente falando, cara, esses foram os melhores dias da minha vida. Eles são mesmo. Os melhores dias da minha vida, que eles até colocaram no banner, de tanta gente que falava isso. Quer saber? Vou colocar no banner. Aí tá lá no banner. Bem-vindo aos melhores dias da sua vida. É muito feedback de muita gente falando isso. Esses são os melhores dias da minha vida. Por quê? Porque é um negócio que você aprende hoje, né, no practitioner, e que você pode usar para o resto da sua vida. Não é por exemplo, uma palestra que você passa por ela, você fica motivado, mas volta beleza. aos velhos padrões. Acabou, volta aos velhos padrões. Não, você recebe as ferramentas estão na sua mão. E você pode usar quantas vezes você quiser na sua vida. Essa é a parte boa, ele é muito prático e muito didático. Fica, então, o convite aí para você. Eu quero fechar com isso, porque hoje o tema foi muito, né, sobre PNL, o mapa não é território. Então, vamos fechar com a formação. Para quem tiver interesse, o Natan vai deixar o link aqui embaixo, assim como o link do DL e dos nossos Instagrams. Fica o convite, mais uma vez, para você curtir esse episódio, enviar para uma pessoa que você sabe que gosta do assunto. Lembra de se inscrever no canal. Se você está nos ouvindo pelas plataformas de áudio, lembra de seguir a gente, dar 5 estrelas. Seguir o Inex Oficial no Instagram também, porque a gente posta conteúdos diários lá, a gente está tendo bastante coisa diferente. E algumas novidades sobre algumas aulas específicas, coisas assim, você recebe por lá também. Se você quiser me encontrar, estou com a Carol Meirelles no Instagram, manda um oi. Diz que você veio do podcast, que eu vou ficar super feliz e vou deixar vocês se despedirem. Bom, vocês vão me encontrar como Viviane Lauren, @Viviane Lauren. Vai ser um prazer receber vocês no meu Instagram. E compartilhe esse vídeo ou esse áudio, né, com quem vocês sabem que merecem buscar essas ferramentas para poder ter essa evolução na vida, para poder abrir filtros e ter uma vida muito mais plena, muito mais rica em relação a autoconhecimento, a realmente saber quem você é. Vai ser um prazer receber vocês nos próximos episódios. Pessoal, se vocês quiserem me encontrar no Instagram, é @NatanNegrelli, vai ser um prazer ter vocês lá. Deixe todos esses convites, seguir o Inex Oficial, se inscrever aqui no canal se não é inscrito, curtir o vídeo, dar 5 estrelas. É muito importante para a gente prepara esse conteúdo com o máximo de carinho, o máximo de atenção e com muito conteúdo, rico em conteúdo, por vocês. Então, o nosso termômetro é a visualização e a curtida. Então, a gente pede isso para vocês, curtir o vídeo e compartilhar para as pessoas que você ama, pessoas que você acha que merecem e pessoas que você acha que precisa desse conteúdo que a gente grava aqui. Segue tudo aqui embaixo, vou deixar as duas páginas, tanto do Practitioner quanto a do DL. Lá, se você entrar, tem todas as informações, tem um vídeo explicativo, vídeo de depoimentos, tudo que você precisa saber sobre o Practitioner e sobre o DL. Então, vai lá que você vai ter mais consciência do que é trabalhado em cada um, no DL e no Practitioner. Até a semana que vem, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.